Boa noite. Estamos iniciando neste ponto aqui o Vox Mundi, mais uma edição na rtabrasil.net, uma edição eu aqui em Florianópolis, o Arlindo Falco Júnior lá no Rio de Janeiro, e nós vamos tratar um pouco mais da macropolítica, da macroeconomia, daqui dos Estados Unidos, do mundo, tudo isso está interligado, a gente sabe disso. Vamos lá então. Falco, tudo bem? Como é que vão as coisas? Tudo bem, Marcelo? Boa noite, ouvintes da Rede Brasil. Bem, a nossa pauta de hoje envolve. Vamos começar pelo desemprego norte-americano, que durante esta semana o noticiário internacional chegou a colocar ali na frente uma pequena recuperação do emprego americano. Mas nós sabemos que isso está longe de ser uma recuperação de verdade. E tudo que acontece por lá acontece um pouco depois aqui, e este é o grande interesse do nosso papo aqui. Nós ainda temos muitas coisas para falar da macroeconomia, que por lá vai e que por aqui chega também. Temos aí a subida vertiginosa de Wall Street. O Falco vai nos contar de alguma coisa que nós não ouvimos falar ainda aqui na mídia brasileira, que é o Black Rock. A gente ouve muito falar do rock, né? Mas o Black Rock é uma coisa completamente diferente do que você está imaginando que possa ser. O Falco vai nos contar daqui a pouquinho. Isso tem ligações imediatas com a economia brasileira e do mundo. Ainda temos também a questão do PIB americano, PIB brasileiro. Vamos falar também do Ministério das Comunicações, que nós tivemos aí notícias estranhíssimas essa semana. E eu quero propor já aqui um papo de relance. O 5G está sendo disputado entre dois ministérios agora, o recém-criado de comunicações e o do astronauta, né? O da ciência e tecnologia. E alguns analistas aí já estão dizendo, não, o 5G vai ficar com as comunicações, né? Que estranhamente, um ministério criado pelo genro do Silvio Santos, que é casado. Esse cidadão faz parte do Centrão, filiado ao PSD. O senhor Fábio Faria, agora é ministro, feito ministro, é casado com uma das filhas do Silvio Santos. Imagine isso, né? Um ministro das comunicações casado com um dos donos da mídia brasileira. Mas isso são coisas que a gente vai discutir daqui a pouquinho. Bem, Falco, vamos começar por esta questão aí. O desemprego americano, o que há de verdade nisso? Nessa última semana alguém chegou a falar que há uma recuperação, mas a gente sabe que, enfim, fale você. Bom, Marcelo, hoje parece que tem um ditado no Brasil, mas no mundo hoje está valendo o inverso dele, né? Aqui se diz que a alegria de pobre dura pouco, né? Nos Estados Unidos parece que a alegria dos ricos durou muito pouco, durou 2 dias, né? Porque o que é o fato, e o presidente Trump, inclusive, chegou a comemorar, a recuperação de empregos, da ordem de 2,5 milhões de empregos teriam sido criados depois de sucessivas semanas com o desemprego aumentando, passando da cifra de 40 milhões de desempregados. Bom, e essa comemoração fez a Bolsa Americana, que posteriormente a gente vai pegar esse assunto, subir. Só que hoje, Marcelo, esse número, saiu um outro número do desemprego, e que 1,5 milhão de desempregados entraram com o pedido do auxílio-desemprego no governo federal. Então, foi uma água no chope direta daqueles que estavam dentro da Bolsa. Quer dizer, e concretamente, e isso que é uma questão importante, o próprio presidente do Fed, hoje, ele declara que essa linha de recuperação do emprego, diferente do que eles estavam falando alguns dias atrás, será um longo e árduo caminho. E ele também previu que o PIB desse ano nos Estados Unidos ele vai decair 6,5%. Esse 6,5%, e ele jura, né? Jura porque jura, que o ano que vem vai ser tudo melhor, será a recuperação de 5%. Só que, Marcelo, isso também tem uma questão que é importante os nossos ouvintes acompanharem. É que daqui a alguns dias vai ser divulgada, até o final do mês,
o resultado da queda do PIB no terceiro trimestre americano. Uhum. Então, essa colocação do Federal Reserve, do presidente do Federal Reserve, concretamente uma antecipação, uma notícia negativa. E as previsões otimistas, vamos começar pelas otimistas. Como a gente é otimista, vamos começar pelas otimistas. As otimistas é que a queda do PIB no segundo trimestre americano, vai ser de 20%. Ou seja, ele vai contrair 20% a economia americana. Uhum. Bom, e as pessimistas chegam a 53%. Esses números não são de analistas ou não são de instituições financeiras. Elas são de diferentes órgãos, diferentes regionais do Federal Reserve, que cada regional tem uma metodologia de cálculo da economia americana, e essas previsões são feitas por essas regionais do Federal Reserve. Então, nós não estamos citando aqui números que são feitos por analistas de fora do Federal Reserve. Esses números de 20 a 50 de queda no terceiro trimestre são números dados pelas regionais do Federal Reserve. Uhum. Agora, o Falco, e no que isso... Quando você fala da retração da economia americana, norte-americana, nós sabemos que até por conta da própria internet e destas globalizações por aí afora, isso chega muito rápido ao Brasil, né? Eu ontem, inclusive, ouvia um comentário de um economista aqui de Santa Catarina, do Diese, o José Álvaro. Ele falava que nós estamos vivendo o verdadeiro inferno, né? E vamos para um inferno mais profundo ainda. Como é que isso vai chegar no Brasil? Qual é quando você fala em encolhimento americano, do que nós estamos falando aqui no Brasil? Bom, Marcelo, eu tenho sustentado aqui na RW Brasil que a queda do PIB esse ano ela vai bater 10%, e se não passar de 10%. Né? E isso é uma coisa que eu já digo há meses aqui. Então, por quê? Porque nós acompanhamos o que ocorre no conjunto da economia mundial, e também os números aqui no Brasil eles são bastante piores. Então, essa perspectiva que é dada lá pelo Federal Reserve hoje, e essas expectativas, né, de queda que eles estão fazendo, que eu considero que são absolutamente conservadoras para os americanos, essas perspectivas. No Brasil, nós não temos nenhum motivo para acreditar que nossa situação não seja muito pior do que isso. Né? E a gente já botou aqui a razão de por que a gente acha isso. E a gente vai pegar o que o Federal Reserve e o governo americano estão fazendo na economia americana, no próximo bloco. Mas aqui não está se fazendo nada. Lá está se injetando trilhões de dólares na economia. Jorrando dinheiro para tudo quanto é lado. Lá, inclusive, empresa morta, falida, está ressuscitando. Tá, não? Eles estão ressuscitando defunto lá. Então, aqui no Brasil, você não tem mínima atuação das autoridades federais dentro da economia. E, evidentemente, que numa circunstância dessa, a nossa queda será muito mais abrupta e muito mais forte. Uhum. Bom, não é a primeira vez, nem a segunda que o ministro da Fazenda aqui, nosso, fala, e eu acho isso constrangedor. Não sei como é que ele não tem vergonha de dizer uma coisa dessa, mas ele diz que esta crise, o coronavírus, evidenciou os 35 milhões de invisíveis. Eu não sei como é que alguém consegue achar que 35 milhões de pessoas na economia possam ser invisíveis, né? Isso provavelmente seja numa opinião muito pessoal do ministro da Fazenda. Mas ele acabou, ainda bem que ele descobriu que existem 35 milhões invisíveis na economia. Mas você está dizendo, Falco, que pouco está se fazendo, ou quase nada está se fazendo, em relação a projeto político econômico, para se tentar minorar isso aí. Agora, nos Estados Unidos, você estava me explicando aqui fora do ar, e eu quero que você agora me explique aqui, para o nosso público ouvinte, o que vem a ser este BlackRock, que é uma artimanha
muito bem engendrada na engenharia financeira americana de se ganhar dinheiro com isso. Me explique com as mesmas palavras que você há minutos atrás estava me falando aqui, de alguma coisa que é tragicômica, inclusive. Bom, Marcelo, vamos aos fatos, que são importantes para os nossos ouvintes. Nós sempre nos baseamos em fatos. Principalmente são eles o que a gente procura trazer aqui para a reflexão dos nossos ouvintes. A BlackRock é a maior gestora de ativos do mundo. Ela tem em sua carteira 7 trilhões de dólares em gestão de ativos. E ela faz essa gestão, né, no mundo todo e nos principais países. O seu poder é tal que, em agosto do ano passado, e não existia pandemia, foi quando essa crise começou a querer mostrar sinais de esgotamento, ou seja, tudo que foi feito para minorar o problema de 2008 e 2009, tinha se esgotado e eles estavam com problemas de como ir à frente. E por que a crise explodiu nesse período? Esse é o primeiro fato que a gente quer colocar. É que, nessa época, o Federal Reserve queria vender o que ele tinha em carteira, no seu balanço, aqueles títulos podres que eles comprou de hipotecas imobiliárias, de títulos de empresas que não valia aquilo que estava em seu balanço, enfim, ele tentou realizar isso. Quando ele foi ao mercado tentar fazer isso, a taxa de juros cismou de querer subir um pouco e entrou em crise de liquidez. Por quê? Porque se ele botasse isso no mercado, aí é que entra a BlackRock. A BlackRock hoje é o Banco Central Mundial. A BlackRock, ela, em agosto de 2019, ela faz numa reunião do G7, dos presidentes dos bancos centrais do G7, eles fazem uma reunião em Jackson Hole, o buraco do Jackson, no Wyoming. E o que ela propõe? Ela propõe o plano da BlackRock, entendeu, para a recuperação da economia dos países do G7, e ali ela apresentou um plano. Qual era a base do seu plano? Era que se nublasse, que nos fizesse uma distinção entre o que seria política monetária ou política fiscal. Casualmente, alguém aqui, um gênio, André Lara Rezende, copiou, escreveu um artigo na imprensa brasileira defendendo essa tese. Aí ficou uma certa polêmica entre entendidos. Olha, mas na realidade, o que ele estava copiando era o texto da BlackRock, cujo presidente, o CEO, é o Larry Fink. Bom, a setembro do ano passado é que eles começaram a botar injeção de liquidez no mercado. Né? Setembro do ano passado, não tinha epidemia, não tinha pandemia. E o que eles fizeram essa semana, Marcelo? Bom, o Federal Reserve, ou seja, a BlackRock, né, ela comprou já 35% do PIB americano em ativos. Foram mais de 5 trilhões de dólares já jogados na economia americana. E nessa subida da Bolsa, que teve recente, aconteceram alguns casos curiosos. Por exemplo, a gente falou que defunto ressuscita. Por exemplo, uma empresa chamada Hertz. Eu acredito que vários dos nossos ouvintes já tinham ouvido falar, porque é uma empresa locadora de automóveis. Ela está falida. Mas, como eles são muito bonzinhos, esse socialismo de rico é uma maravilha, ela teve valorização, há 2 dias atrás, de 440%. A valorização falida, mas as suas ações foram compradas e essa valorização que teve a Hertz. As empresas de petróleo, Marcelo, que nós falamos lá do Shale Gas, Shale Oil, que nós falamos que tinham quebrado, elas não estão mais quebradas, Marcelo. Todas as ações, elas quebradas, as ações foram compradas e seus ativos foram valorizados em bolsa. E aconteceram casos assim, né? E acho que isso que é para os nossos ouvintes perceberem aonde chega essa cornucópia, essa derrama de dinheiro na economia do Wall Street. Vou pegar 2 empresas. As duas fazem menção a um dos meus ídolos, que é o Nikola Tesla.
né? Vamos começar pela Tesla. A Tesla é a fabricante de carros elétricos americano. Marcelo, ela vale hoje 176 bilhões, é a empresa que mais valorizada, disputando hoje ser a mais valorizada no ranking mundial, a marca mais valiosa. Só que ela teve o último resultado dela foi um prejuízo de 175 bilhões de dólares, milhões de dólares. Aí, se a gente pegar, ela vale 176. Se a gente pegar a GM e pegarmos a Ford e somarmos, uma vale 43, 30, a outra vale 44. Não, nós estamos falando de 74, ou seja, as duas juntas, se a gente somar a GM mais a Ford, não dá o valor da Tesla. Entendi. Sendo que teve prejuízo e só a Ford teve um resultado positivo de 5 bilhões de dólares. Então, esta é a coisa. Não precisa ter lucro para se dar bem. Agora, o mais escandaloso, a Tesla, pelo menos, ela existe. Ela está aí, com fábricas sendo instaladas no mundo inteiro. Agora, criaram uma tal de Nikola. Bom, a Nikola, então, é um caso mais surpreendente, Marcelo, porque a Nikola, ela é uma empresa que estreou na Bolsa e ela teve uma valorização acima de 400%. Agora, a empresa, qual é o histórico dessa empresa? Ela não é operacional. Ela nunca teve operação. Ela tem uma receita, caso os planos deem tudo certo, de, a partir de 24, começar a ter faturamento e rendimento positivo. Então, Marcelo, terminando por aqui, eu acho que cheguei a uma solução para nós dois aqui, pelo menos, chegarmos e resolvermos uma situação econômica nossa que não é das melhores. Nós montamos uma empresa, né? Registramos ela em Nova York, lá na Bolsa, quebramos, decretamos falência, eles vão comprar, entendeu? E a gente resolve a nossa vida, porque parece que essa maneira é que o Wall Street e o governo americano estão querendo fazer com a economia americana. A economia real, ela está indo para o vinagre e o Wall Street está brincando de ganhar dinheiro. Tá certo. E nós aqui fazendo um angu bom aqui disso tudo isso, né? Bem, mas, Falco, isso é uma bela de uma bolha, né? Isso vai. Onde é que isto vai terminar? Aquela história de mentira tem perna curta. Onde é que está a perna curta desta grande bolha, dessa grande mentira que é falir e não falir, e ganhar dinheiro? Bom, Marcelo, 40% dessas empresas que estão cotadas em Wall Street, elas são o que se chama de empresas zumbis. Para explicar aos nossos ouvintes, empresa zumbis é aquela que o serviço da dívida, dos juros que você tem que pagar anualmente, é inferior ao da receita que você tem. Ou seja, os seus lucros são inferiores aos juros que você tem que pagar. Esse é o conceito de empresa zumbi. E elas fazem 40%. Elas são as mais valorizadas em bolsa. Elas bateram acima. Você pega uma Microsoft, uma Amazon, uma Google, tiveram uma valorização de 40% nos últimos dias. Essas aí bateram de 100% a 400% mole. Então, acho que essa questão, o problema é que também do chão não se passa, né? Sim. O chão não se passa. Essa coisa de injetar dinheiro e se fazer, e o que me preocupa é que isso estão querendo fazer aqui agora no Brasil. Já começaram a fazer e querem fazer, né? Ela tem perna curta, como você disse, não tem muito como isso. É o mesmo problema 2008, 2009, que em agosto do ano passado o Fed tentou se livrar da carteira. Quando você compra praticamente 35%, isso vai bater mais de 50% do PIB daqui a 2 meses, como é que você vende isso depois? Que são ações. E quando o Fed está comprando, ele está precificando, ou seja, ele está instrumentalizando o preço. Então, e quando você vai botar mercado depois, o preço não vai ser esse que foi comprado. Bom, é um angu de caroço do tamanho do bonde. Essa é a bolha de todas as bolhas. Então, e a sua explosão é o que nos aguarda ali na frente. Então, é essa questão de que
essa especulação em E esse, bolsa. e, esse, e esse ali na frente é quando o Papai Noel chegar, não é muito longe, não, né? É, tomara que seja um pouco depois, né? Porque senão nem presente das crianças a gente vai poder dar no Natal, né? É. Porque é realmente uma situação muito periclitante. Agora, A economia. o Falco, agora há pouquinho você falou que o problema é que eles estão querendo fazer isso aqui no Brasil. Estamos falando deste papo todos juntos? Marcelo, você é um jornalista perspicaz, consegue passar da economia da política num relance. Não, Você fala que sabe os o que que é? Sabe o americanos. que que é, ô Falco? Eu vou te contar um segredo. Ah, A minha produção é muito boa. bom. É porque você faz o que os americanos chamam-se follow the money, né? O follow the money, ou seja, você parte dos interesses econômicos e você consegue visualizar muito claramente o que é o interesse político. Mas eu acredito que é isso o interesse. Eu acho que a principal contradição que existe é óbvio que esse manifesto tinha entre seus patrocinadores o, o presidente da Ambev, que é uma pessoa notória do mercado financeiro, ligado aos tucanos de longa data, né? Teve como compensação a compra da Ambev pelos prejuízos que ele teve nas crises da época do Fernando Henrique, com a quebra da Rússia, enfim, do mercado dos tigres asiáticos, ou seja, ele perdeu muito dinheiro ali e teve como compensação a comprar a Ambev. Né? Bom, e o Itaú, né, Cacetuba está ali. O que eles querem? Né? Você sabe que o Guedes ele não dá mais entrevista, ele só faz live na XP. A XP, o maior acionista da XP é o Itaú. O maior acionista da XP é o Itaú. Então, o Itaú é que é o dono, de fato, da XP. Tem o Laranja ali, que também faz parte, mas quem manda mesmo é o Itaú. O que eles querem? Eles querem ser a BlackRock brasileira. Eles querem tomar conta do Banco Central. Eles querem não só tomar conta, porque o Banco Central, eles, de certa forma, já influenciam e bastante. Eles querem tomar conta do orçamento. Não é a restrição orçamentária. Eles querem fazer o que o Larry Fink fez nos Estados Unidos. Vamos acabar com essa história de ter política monetária e política fiscal. É tu no balaio só e deixa que eu administro. Tá, não? É isso que eles estão querendo. Esse é o plano. E aí que você vê que os movimentos são coordenados. Né? Você tem primeiro o artigo do Lara Rezende, o editorial do Globo, o manifesto no dia seguinte em São Paulo do Juntos. Na semana anterior, um dado extremamente importante, o Armínio Fraga vai expor essas ideias no Congresso Nacional. Tá, não? Então, ou seja, o que eles querem no momento atual é o seguinte: eles querem tudo, não é a restrição, eles querem ser eles os gestores. Não é que o Banco Central faça uma coisa que eles estão recomendando. Eles querem gerir diretamente os recursos do Tesouro e diretamente os recursos do Banco Central. Só para não perder o trem aqui, quando o Falco falou do André Lara Rezende, não confundir com o pai, né, do Otto Lara Rezende, que foi um grande jornalista, um grande colunista, muito amigo do Nelson Rodrigues. E eu sou obrigado aqui eu acho que o Falco deve conhecer essa história. Os dois são mineiros, né? E o Otto veio para o Rio de Janeiro depois do Nelson. E o Nelson já morava num belo apartamento de frente para Copacabana e tal. E aí o Otto vinha correndo de um ladrão que estava atrás dele, né? E em direção ao apartamento, né, do Nelson, né? Aí ele chegou no porteiro ali, na porta do edifício do Nelson. O Nelson estava lá em cima, olhando o mar, né, na janela. E ele bateu, né? Abre aí, porra, abre aí, né? E aí o Nelson olhou pra baixo, né? Pro Otto, disse: o que tu quer, rapaz? Abre aí logo, porra! Porra, o cara tá aqui atrás de mim. Aí o Nelson olhou pra baixo e disse assim: tô contigo e não abro. Deixou o Otto se virar com o bandido lá embaixo. Ou seja, aquela história do mineiro, né?
que não é solidário nem no câncer, né? Mas enfim, é uma dessas histórias que o próprio Nelson contava, né? Mas não confundir o Otto Lara Rezende com o André Lara Rezende, que é filho do Otto e que vem a ser agora um banqueiro, um economista brasileiro, enfim, que o Falco acabou de contar aí que fez um artigo muito de olho lá no pessoal lá de cima, né? Bem, ô Falco, nós estamos falando aqui de uma bolha, de uma tentativa de trazer para o Brasil essa ideia do BlackRock, mas nós temos, obviamente, vamos dizer aqui, resistências aqui dentro do Brasil, né? Um dos fortes indícios deste BlackRock tentativa aqui dentro do Brasil é vamos dizer, essa manifestação feita via site e artigo do Todos Juntos e tal. Como é que vamos agora fazer uma coisa bem conjuntural aqui. Já passaram-se, eu acho que 2 semanas, né? 3 semanas, eu acho. Vamos dizer, do anúncio daquele artigo, né? Do Todos Juntos e tal, que foi muito criticado. O senador Requião criticou demais, nós aqui também, inclusive. Como é que anda esta correlação de forças aí, hein, desse pessoal que o ministro está fazendo, andou intervindo aí fortemente, né? Dizendo coisas aí. Como é que tu estás vendo essa correlação de forças? Bom, do ponto de vista político, a única mudança no tabuleiro foi as massas que foram para a rua no domingo. Isso deu uma embaralhada nas cartas, né? Uhum. E essa embaralhada nas cartas, ela deu uma situação onde as saídas, né? Porque, na realidade, o problema da saída no Brasil, ela depende da disposição política de força. Tem muita gente aí que não está afim de tirar. Tem várias maneiras, é uma maneira de lerem os movimentos. Tem vários movimentos que dizem, dentro disso tudo que está aí. Tem o movimento Vem Mourão, né? O movimento Vem Mourão. Vem Mourão é muito bom, né? Tem o movimento Vem Mourão, né? E esse é um movimento forte que existe aí, então não pode bater muito e tal. Mas o problema é que as coisas não são muito ditas de uma maneira muito clara, nem os interesses econômicos, que nós apontamos aqui quais são, né? São ditos de uma maneira muito clara. A única maneira de você acender uma luz e apagar a escuridão das ideias é botar o povo na rua. É o povo na rua, porque lá você não enrola. Não vem com discurso de meio barro, meio tijolo, é isso, mas não é aquilo e tal. Ali é uma coisa onde você tem que falar, porque as pessoas estão com o estômago roncando e querendo propostas e coisas práticas para solucionar a crise. Então, ali não se enrola. Mas eu acho que nós chegamos a uma situação onde esses últimos movimentos, nós estamos dentro de uma situação onde o governo não consegue se propor a ser mais do que está fazendo, né? Tentou agora ir para cima, foi para cima do governador do Pará, tem o processo de impeachment que andou bastante aqui, e praticamente ele deve cair, né? O governador Witzel aqui do Rio de Janeiro, né? E a pitonisa das maldades, né? Aquela deputada lá ligada ao inominado, ela disse que o próximo alvo é o Dória. Então, essa guerra está se travando. Tem também o processo no STF das fake news serem acessadas à votação sobre a chapa. Então, você tem movimentos onde, na realidade, se você depender das elites, estão se preocupando muito mais quem vem para o nosso lado e quem não vem. É um pouco aguardar o desenrolar disso. E disso daí, para terminar aqui com uma frase de um grande gaúcho, que eu gosto muito, que diria o seguinte: da onde menos se espera, é aí que não sai nada mesmo. É verdade. Você falou dessa moça, dessa parlamentar do Distrito Federal,
a Zambelli, né? Carla Zambelli. Carla Zambelli. Ela sabe, como essa moça é bem informada, né? Ela diz num dia uma coisa, no outro dia acontece, né? E andou já oferecendo até o telefone dela. Isso deve ser uma bela de uma fonte de informação para qualquer juiz, inclusive. Não vou nem falar de jornalista, né? Mas isso no judiciário é uma festa, né? A lista de contatos desta moça e dos comentários dela ali. Daqui a pouco alguém pede mesmo, né? Ela oferece tanto esse celular que daqui a pouco, não, me passa isso aqui, vamos dar uma olhadinha de perto nisso aqui, né? Apesar dos ministros aí terem dado uns passos atrás aí em darem mesmo uma olhada no telefone do presidente Bolsonaro, né? Agora, Falco, eu queria que tu dissesse 3 ou 4 coisas sobre esta recriação do Ministério das Comunicações, que já teve até na mão do grande Malvadeza lá da Bahia, que a gente, de vez em quando, até por ironia do destino, de vez em quando tem até um pouco de saudade, né? Daquele ministério lá que fazia muita maldade, mas muitas coisas interessantes, mas agora está recriado e colocado nas mãos de um filiado do PSD que compõe o Centrão, o senhor Fábio Faria, é genro do Silvio Santos, casado com uma das filhas dele. É colocar um pouco do coelho para cuidar da cenoura, né? E outro detalhe, né? O Bolsonaro, quando não era presidente, falava que o governo dele não teria mais do que 10 ministérios. Nós estamos já em 23, eu acho, né? Com este agora. O nosso astronauta Marcos Pontes, parece que vai perder esta grande pasta do 5G. A gente já falou aqui no Vox Mundi muito desse 5G, que tem uma tecnologia muito refinada e pela principal empresa chinesa, a Huawei, mas algumas outras empresas também estão lidando com esse 5G. Do que nós estamos falando exatamente desta briga pelo 5G no Brasil, hein, Falco? Bom, você usou o exemplo da cenoura. O ministério é a cenoura do Centrão. Tá não? E pode botar um slogan na frente do ministério agora: Silvio Santos vem aí. Tá não? Porque, concretamente, a cenoura, por quê? Porque, na realidade, vai ser o ministério, esse ministério, que vai fazer essas licitações. Essa é a atratividade para isso. E esse é um movimento para segurar o impeachment de andar no Congresso. Então, esse é o movimento concreto. Ou seja, ele está fazendo, amealhando votos em troca de cargos. Disso do que se trata. Nada mais do que isso. É um negócio, Marcelo. É um negócio. Simplesmente negócios. Né? Tratar isso como uma questão política desmerecer a política. É um negócio entre gangsters. E que as ruas podem botar um pouco de água nesse chope dos negócios aí, né? Como você disse, né? E como o Del Roio já nos disse aqui no Caleidoscópio, tá na hora de alguém dizer alguma coisa, né? Eu acho isso, sim. Né? E cada vez mais está se dizendo, né, alguma coisa. Bom, Falcão, faltou alguma coisa a ser dita nesta edição? O que a gente quer fixar aos nossos ouvintes, né? A gente deu uma rápidas pinceladas, né? Depois, hoje, que o Standard Poor's, né? O SP500, ele caiu 5 pontos, né? Então, a Bolsa hoje despencou. Então, eles saíram da euforia à depressão em menos de 2 dias. O que nós queremos fixar na ideia para os nossos ouvintes é o seguinte: algo de novo existe no mundo. Existe no mundo a BlackRock, é o Banco Central Mundial que está amealhando e criando e deixando os países sem ter condição de intervir, seja na política fiscal ou monetária, e eles próprios, o sistema financeiro, o agente financeiro é que está lá gerindo os negócios da economia. Isso será o aprofundamento de uma tragédia anunciada para a economia mundial. Sim. Então tá certo. Bom, eu tinha um antigo coordenador em rádio que, quando a gente falava de assuntos muito sérios como este aqui,
a gente erradamente dizia, bom, então está certo. Não tem nada certo, né? Está tudo fora do lugar. Esse é apenas um jeito de voltar a conversa para o microfone, né? Mesmo que dia desses eu fui entrevistar alguém, não vou contar aqui porque não interessa, mas fui entrevistar alguém no meio de uma crise e aí eu disse, tudo bem, senador? E já digo que era um senador. E aí ele disse assim para mim, bom, tudo bem é o jeito de começar a conversa, né, Marcelo? Mas bem não está nada, né? Então é mais ou menos assim que a gente tem tocado as entrevistas nos últimos tempos, né? Desta forma meio estranha assim. Bem, Falco, ficamos por aqui então. Nós voltamos numa próxima edição, na quinta-feira que vem, uma nova edição do nosso Vox Mundi, tratando de assuntos da macroeconomia, da política e todas as coisas que no mundo acontecem e que tem muito a ver com a gente que fica por aqui. Muito obrigado, Falco. Um abraço. Boa noite, Marcelo. Boa noite, ouvintes da Rádio Brasil. Até a próxima. Bem, está aí. Foi o nosso Vox Mundi desta quinta-feira. Agora isso tudo fica aqui colecionado. Lá no canal do YouTube você pode ver o programa inteirinho e aqui nas páginas da RDA Brasil também as melhores frases, as pautas, tudo resumido para você dos programas anteriores e deste agora aqui que nós acabamos de encerrar. Até quinta-feira que vem. Até lá, muito obrigado a todos.